Olá, assinante na Telecom, seja muito bem-vindo a mais um programa Entrevista Especial. Você, assinante na Telecom, é sempre uma alegria saber que você está aí acompanhando a nossa programação, principalmente nesse espaço reservado para a gente discutir os temas da mais alta relevância, né, que tem tudo a ver com a nossa cidade, com a nossa região. E o assunto de hoje é muito importante, política. Todo mundo gosta, todo mundo faz política, mesmo aquelas pessoas que se dizem, né, contrárias a esta ação, a este gesto, acabam fazendo política também, porque isso está no nosso dia a dia. Então, fique ligado, a partir de agora, é com grande alegria que a gente recebe aqui nos estúdios do Canal 17, inclusive pela primeira vez sentando aqui nessa bancada do programa Entrevista Especial, o presidente do PMDB da cidade de Catalão, Cairo Batista. Cairo, seja bem-vindo ao Canal 17, tudo bem? Eu que agradeço, Nave, eu agradeço essa oportunidade de estar participando de um espaço tão importante, né, para os assinantes aí da Ina Telecom. Muito bem, o Cairo eu já havia o convidado, mas devido à questão de agenda já era até para a gente estar, né, fazendo esse bate-papo antes, porque o assunto quando envolve política realmente todo mundo fica muito aguçado. E a palavra do presidente do PMDB é muito importante para que você, assinante na Telecom, você nosso telespectador do Canal 17, se intere realmente a respeito desse partido que realmente, né, faz parte de todo o contexto histórico e político da cidade de Catalão. Cairo, você reassumiu, podemos dizer, o PMDB, você que está aí nas fileiras do partido já há tanto tempo. Antes tivemos o Transvaldo como presidente, mas você agora foi efetivado, né? Eu queria que você inicialmente começasse falando desse momento atual do PMDB de Catalão, de você como presidente. Você que assumiu, vem aí novas mudanças, uma reestruturação. O que as pessoas podem esperar e, de forma especial ainda, a militância? Olha, eu assumi o PMDB num momento bastante difícil, porque a gente vinha de várias vitórias em pleitos, tanto para deputado como para prefeito em Catalão, e você assumir um partido após uma derrota é muito difícil, desgastante, porque você tem a obrigação moral ali de ombrear os companheiros, né, e resgatar os companheiros, levantar a autoestima do grupo. E isso demanda tempo, demanda muita paciência e demanda também assim muito amor àquilo que você faz. E após a eleição, né, onde a gente perdeu a prefeitura, eu fiquei então na frente do PMDB por mais de 3 anos, e nós tínhamos apenas comissão provisória. Agora, mais recente, nós fizemos a eleição do diretório, foi chapa única, graças a Deus o meu nome foi um consenso, né? E é com muita alegria que eu estou aí reestruturando o PMDB e preparando o PMDB e todos os partidos coligados, os partidos irmãos que vão participar, e preparando então para o próximo pleito eleitoral agora, as eleições de outubro para prefeito de Catalão e vereadores. Cara, você colocou a respeito desse consenso em relação ao seu nome. A nível de Estado, não é o que a gente observa em relação ao partido. É algo até natural, essa questão de novas lideranças pleitearem seu espaço, mas também existem aquelas forças, no caso mais antigas, no caso, né, explicitando os nomes ali, aquela ala do Íris Rezende, também do próprio Daniel Vilela, que assumiu, né, a direção. Como é que você, como presidente do PMDB de Catalão, vê esse cenário a nível de Estado? E o que isso pode refletir aqui? Olha, ao contrário de Catalão, onde o meu nome foi consenso, eu fui construindo um trabalho ao longo do tempo, né? E pude ter essa felicidade de os companheiros me abraçarem dessa forma, sem disputa. No Estado, o PMDB passou por um processo já diferenciado. A força do PMDB é tão grande, né, que mesmo perdendo 5 eleições consecutivas para o governo, nós ainda somos o maior partido de Goiás. E, por incrível que pareça, depois de tantas eleições, para a presidência do partido houve disputa, né? A prova de que o partido está vivo e tem muitas forças, tem muitas pessoas que se interessam por ele. Agora, a questão da disputa no PMDB estadual dessa vez é justamente o que você falou, é que o partido ele vive de ciclos, né? A política ela vive de ciclos. Então, após esse tanto de derrota, alguma coisa tem que ser feita. O partido passou um bom tempo sem se renovar. Então, apareceu aí a liderança nova do jovem, né, deputado estadual, que inclusive foi apoiado por nós aqui, com um sangue novo, querendo reoxigenar o PMDB, trazer novas lideranças,
construir um novo projeto administrativo para Goiás, que a gente está vendo aí a realidade do nosso estado, é uma realidade bastante triste, né? Que tira a esperança de muita gente. E quando vem uma liderança jovem, igual o Daniel Vilela, e vem com essa força toda, traz para nós também do interior uma grande esperança de que tudo pode mudar. Então, o Daniel Vilela hoje, dentro do PMDB, é a nossa aposta para tentar reassumir o governo em 2018. Mas todo mundo sabe também que nós temos aí já uma aliança com o Ronaldo Caiado, né, que é também uma grande liderança nacional, uma grande liderança de Goiás, e que nós temos essa aproximação com o Ronaldo, ela é recíproca, tanto do lado do DEM, do Ronaldo Caiado, como do PMDB, e o futuro a Deus pertence, mas a gente quer crer que Daniel e Caiado devem formar aí uma grande aliança para disputar com o grupo do governador, que em Goiás essa polarização eu creio que ainda vai continuar ainda, né? Vai ser as forças do PMDB de um lado, né, capitaneando com outros partidos, e o governo do outro lado com as forças que ele já tem. Agora, Caio, você que milita já há tanto tempo na política, especialmente no PMDB, é importante a gente estar abrindo esse espaço, abrindo esse debate aqui também, para ouvir de você, no caso como presidente do PMDB, que é, como você realmente falou, um dos principais partidos do Brasil, em Goiás essa força não é diferente. Agora uma análise sua mesmo, por exemplo, a gente imaginar o Caiado nesse namoro concreto, isso se demonstrou muito forte, principalmente nas últimas eleições, tanto que o Caiado hoje está aí praticamente na boca de todo mundo, sendo o possível opositor do grupo do governador, exatamente pela força do PMDB. Há alguns anos atrás isso seria impossível de imaginar. O que aconteceu? Olha, o que acontece é que esse modelo que está administrando o estado de Goiás, ele vem ano a ano se mostrando falido, né? E não é, todo mundo está vendo pela mídia goiana hoje, né, pelas redes sociais, a falência total do estado. Como é que é falido e acaba ganhando as eleições, Carlos? Olha, se você vê o histórico, né, dos investimentos em mídia do governo do estado nos últimos anos, em torno de 100 milhões de reais por mês, né, ao longo de todo o mandato do governador. Então você vê que ele conseguiu de uma forma ou de outra, né, criar uma proteção sobre ele, né, controlando a mídia goiana de uma forma como um todo, em que a população não conseguia enxergar isso de uma forma muito clara. Só agora, com essa ascensão das redes sociais, onde não se esconde nada mais, você está em Catalão e está vendo que lá em Pontalina, lá em Goiatuba, lá em Séries, lá em Rio Verde, você pode, chega as notícias de lá via redes sociais, de que lá o estado está tão precário como está para a gente aqui, é que realmente essa abertura das redes sociais é que pôde quebrar essa hegemonia que o governador sempre teve em cima da mídia e que não deixava que a verdadeira realidade do estado chegasse até a população, até o eleitor comum. Há quem diga também, né, muitas pessoas falam que o fator Iris também acabou por contribuir muito com isso, essa insistência do Iris em não abrir espaço também. A sua opinião sobre isso? Eu acho que tem um fundo de verdade mesmo, né, porque o partido, pela sua força, pela sua grandeza, é um partido que tem um legado muito forte, né? Então, a força do Iris, às vezes, pode ter suplantado algumas lideranças, e essas lideranças acabaram não fluindo, né? O que veio de uma certa forma, que o partido, ao longo do tempo, ele não se renovou, né? Ficou muito preso a essa figura centralizadora do ex-governador Iris Rezende. E é uma coisa que agora foi resgatada, se Deus quiser, o partido vai tomar novos rumos no estado, né? E com certeza também novos rumos em Catalão. Bom, você começou esse programa, esse primeiro bloco, que a gente já inclusive vai estar encerrando agora, falando a respeito dos partidos coligados. Qual que é a realidade de Catalão hoje
em relação a esses partidos que compõem junto com o PMDB. Quantos são? Que partidos são, Cário? O que se esperar dessa união, dessa junção desses partidos para a próxima eleição? Olha, hoje o sistema político brasileiro é uma aberração, né? Trabalhar com essa quantidade de partidos hoje, ela é muito desgastante, na verdade, chega a ser um sofrimento você ter que ir para uma eleição com tantas siglas partidárias. Mas, essa reforma política que nunca acontece, né? Se isso, fala tanto e nunca sai do papel, né? Mas, para nossa felicidade, nós estamos com em torno de 15 partidos, 14, 15 partidos já na nossa base, né, acoplados à nossa base, em torno do PMDB. As negociações ainda estão em andamento, nós temos ainda alguns partidos, mais uns 3 ou 4, então nós podemos chegar até na eleição em torno de 16 a 18 partidos acoplados ao PMDB. Nós temos um projeto, nós já temos um pré-candidato definido, né? E o PMDB vai acompanhar a modernidade da legislação, que mudou bastante, né? E que deu uma abertura muito grande para fazer um trabalho pré-eleitoral, e nós, de forma que, como nós não vamos ter disputa para escolher o nosso candidato já está definido. Adib Elias. Nosso pré-candidato, né, e possivelmente nosso futuro candidato é o deputado Adib Elias. Isso nos facilita muito, porque se você já tem um nome, você não vai perder tempo com convenções, não vai perder tempo com disputas entre pessoas do mesmo partido, querendo o mesmo cargo. Então, isso facilita bastante. Então, baseado nisso, nós vamos colocar o nosso time, né, de pré-candidatos a vereadores nas ruas, né, junto numa agenda positiva, casado com o pré-candidato a prefeito. Agora, eu não sei se vai ter disputa, você vai me responder isso no próximo bloco, em relação ao vice. Quem será o vice de Adib Elias? Essa pergunta já está aí ecoando pelos 4 cantos de Catalão. Mas nós vamos falar sobre Jardel Seba, administração do PSDB de Catalão. Nós vamos falar dessa polarização, tudo isso no próximo bloco, daqui a pouco, aqui no programa Entrevista Especial. É só um instante, Caio, daqui a pouco a gente volta, então, dando sequência aqui com o nosso programa Entrevista Especial. Até já! Estamos de volta pelo canal 17, na sua operadora de TV por assinatura, aí na Telecom e também na internet, não é, com o programa Entrevista Especial. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar agora sobre diversos assuntos. Estou recebendo aqui nos estúdios do canal 17, no nosso programa Entrevista Especial, o presidente do PMDB, o Cário Batista. Já falamos sobre diversos assuntos no primeiro bloco e agora, né, a gente vai aproximar mais aqui da questão das eleições mesmo, Cário, porque a gente até conversava em off, esse próximo pleito eleitoral, algumas características aí estarão, né, assim, determinando ele como um pleito eleitoral diferente, principalmente a respeito do tempo, né? Vai ser mais curto, né, só 45 dias de campanha, e isso requer o quê? A gente imaginar que essa campanha, ou essa pré-campanha, praticamente já começou. E é o que a gente está vendo aqui. Como é que você tem sentido, né? Estamos no mês de fevereiro, março, essa pré-campanha já praticamente deflagrada? Olha, da nossa parte, eu procurei fazer um planejamento bastante antecipado, justamente para não ser pego de surpresa pela armadilha da nova legislação eleitoral. Essa questão de diminuir o tempo de campanha de 90 para 45 dias, ela veio para poder diminuir os custos de campanha. Só que, por outro lado também, ela deixa um espaço de tempo muito curto para que o eleitor possa ter, devido à complexidade que você tem de assuntos para tratar numa eleição, você tem N assuntos que é de responsabilidade da prefeitura, que o candidato tem que expressar a sua opinião. Então fica muito difícil, para num tempo curto como esse, chegar a um plano de governo, né, bem elaborado, você poder colocar para a população sobre saúde, educação, meio ambiente, né, trânsito, tudo isso, num curto espaço de tempo como esse. Então,
Mas, na verdade, também a nova legislação ela trouxe uma nova abertura, que é um espaço que não existia anteriormente, onde ela deixou um espaço para o candidato, né, a qualquer cargo eletivo, seja vereador ou prefeito, ele poder fazer uma pré-campanha. Ele não pode fazer adesivo, ele não pode pedir o voto, mas ele pode se expressar nas redes sociais, ele pode dar entrevista em veículos de comunicação, todos eles, ele pode se apresentar, ele pode falar do currículo dele, ele pode falar das propostas que ele tem para a cidade, e isso é muito importante para a gente. Ele pode fazer reuniões, né? Então, nós vamos usar esse espaço, essa novidade que a legislação eleitoral nos trouxe, e nós já estamos, então, com a nossa pré-campanha programada para os próximos 6 meses até o registro da candidatura, né? Então, nós vamos percorrer o pré-candidato a prefeito junto com os pré-candidatos a vereadores, vão fazer uma agenda positiva onde eles vão estar indo em todos os setores e segmentos da sociedade colher os subsídios, para quando chegar na época da eleição em si, você já tem formatado aquilo que a comunidade espera do gestor e ele vai poder, com aquelas informações que ele obteve nessa pré-campanha, formular a sua proposta de governo e levar isso para o eleitor, para ele já ter a clareza de que, em ganhando as eleições, o que o nosso candidato tem a oferecer para o eleitor. Agora, dentro desse processo todo de articulação, no finalzinho do bloco anterior, eu brinquei aqui a respeito do vice. Quem será o vice do PMDB, Caio? Olha, o PMDB, a gente tem acompanhado ao longo da história de Catalão, que vários gestores tiveram grandes problemas com o vice, né? Inclusive o atual prefeito. Pensando nisso, né, e sabendo também que a nova legislação ela não prevê a reeleição, o próximo gestor ele vai ter apenas 4 anos para fazer o seu trabalho e depois vai ter que passar o bastão para outra pessoa, o partido entendeu que o vice tem que ser alguém do grupo que tenha as qualidades de gestor, que tenha uma aceitação junto à população e ao público, ao nosso público, né, próprio, que é o próprio partido, os partidos coligados, mas que essa escolha vai ser feita de forma pessoal pelo candidato. Então, nós temos até agosto, né, que é a data da convenção. Olha, o PMDB, ele tem, nos seus quadros, nós temos profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, pecuaristas, né, gente do agronegócio, gente da indústria. Então, quer dizer, o nosso quadro, ele, graças a Deus, nós temos os melhores quadros da sociedade catalana para oferecer para a população como um vice, né? Dizer nomes, cara. Dentro dessas pessoas, quando você fala nomes, você reduz muito as possibilidades, né? Mas realmente, nesse caso, com um cargo dessa envergadura, dessa importância, a coisa acaba filtrando mesmo. E como nós estamos vivendo num ambiente muito favorável ao nosso pré-candidato, né, nós não queremos falar nomes, porque automaticamente, como ele vai ser escolhido só daqui a 6 meses, você já talvez começa a queimar o nome do próprio companheiro, o que não é de forma nenhuma benéfico para o processo, né? Porque, na verdade, a gente entende que o eleitor vai votar no candidato a prefeito, nas propostas dele, e o vice vai ser um coadjuvante no processo, né? Se ele não atrapalhar, e se ele for e ajudar, sendo uma pessoa que tenha que tenha muitas qualidades como gestor e poucos problemas, e levar poucos problemas para a campanha, já é o suficiente para a gente. Bom, eu insisti, ele não falou o nome. Com certeza a gente vai ter que aguardar mais um pouco para escutar isso do Caio e, né, do próprio PMDB como um todo. Você falou a respeito do momento favorável que vive o pré-candidato PMDB em Catalão. A que se deve isso, Caio? Olha, essa eleição vai ser uma eleição de comparação, né? Eu tenho praticamente certeza, pode ser que ainda apareça alguma novidade nessa eleição, mas com as pré-campanhas praticamente nas ruas, né, e eu acredito que a nossa pré-campanha vai acelerar a do outro lado, então eu não vejo no horizonte agora alguma possibilidade de terceira via, né? Não é impossível, mas eu não vejo. Então, ela vai ser, pela primeira vez, o eleitorado catalano vai ter a oportunidade de comparar 2 estilos completamente diferentes de gestão, né? Um estilo do PMDB, que foi 12 anos
com o prefeito, ex-prefeito Adib, hoje deputado Adib, e com o ex-prefeito Velamar, e com o atual prefeito. Então, vai ser uma eleição de comparação. Ele não pode querer chegar a 12 anos também para comparar direitinho? Olha, essa é uma questão que onde existe a questão que nós entendemos que é favorável para a gente, porque existe a voz das ruas, né? E o que nós estamos detectando nas ruas hoje, através de pesquisas, através mesmo andando, né, e conversando com as pessoas, que nós temos os nossos canais de recolher da comunidade, é que existe uma insatisfação muito grande hoje com a atual administração. Usa-se muito o fator crise, mas essa gestão foi eleita em 2012, em 2013 não tinha crise, em 2014 não tinha crise, 2015 a crise ela apareceu de uma forma. Então, na verdade, se tem alguma crise generalizada, ela talvez esteja se dando nesse ano de 2016. Mas uma gestão, a gente sabe que uma gestão de 4 anos, os melhores anos da gestão tem que ser os 3 primeiros, porque no último ano, na verdade, você está fechando o seu mandato, né? Então, eu não acredito que possa haver grandes mudanças no cenário administrativo de Catalão, e o descontentamento hoje da população com a atual administração, ele é total. Basta a gente dar uma andada pelos bairros de Catalão, né, e fazer uma visita às repartições públicas do município, e você vai ver que a insatisfação da população é total com a atual administração. Cara, você então entende que deve girar em torno, deve orbitar a discussão em cima desse próximo pleito eleitoral, em cima da comparação em si, a questão da gestão em si. Esse seria o ponto fundamental, então. Isso, e é por isso que nós estamos preocupados, porque nós não vamos para as ruas pedir voto para o eleitorado pelo passado. Nós vamos usar o passado para credenciar o nosso candidato, para credenciar ele como gestor, né? Como uma pessoa que seria capaz de pegar o momento difícil que Catalão está vivendo, né, e recuperá-lo para poder voltar àquela autoestima que Catalão tinha há alguns anos atrás, e hoje a gente não consegue enxergar isso nos olhos das pessoas, e conversando no dia a dia com as pessoas, a gente não consegue ver esse mesmo otimismo em toda a cidade, né? Então, é isso que vai credenciar. Então, nós vamos pedir voto, o nosso candidato, ele vai pedir voto em função das propostas que nós vamos fazer. E elas são muitas, e vão ser propostas factíveis, propostas que realmente podem ser... não vamos vender a Lua, não vamos vender Marte para o nosso eleitorado. Nós vamos vender a realidade catalão, e o que vai credenciar o nosso candidato são as propostas que ele vai fazer, e o eleitor entender que pelo histórico, pelo passado dele, ele tem capacidade de cumprir aquilo que ele vai prometer. Agora, Caio, recentemente até surgiu uma pesquisa, foi divulgada em redes sociais, dando aí uma margem realmente assim, muito grande para o pré-candidato do PMDB, Adib Elias. Pré-candidato Adib Elias, acho que 52 ou 62, ou 62, né? E o atual prefeito com 13, 14 e Giovanni Cotopasso 9, 10 pontos, alguma coisa assim. Uma distância muito grande. Isso aí não gera uma questão do salto alto, né? E muitas pessoas falam até, se tem que falar, e isso eu acho que é importante colocar, de estar inclusive colocando, já definindo as secretarias que já ganhou. O próprio ex-presidente da Câmara tem colocado em diversos veículos de comunicação que está faltando, ele faz questão de contar, falta 10 dias, 8 meses e várias horas para... Ele cita até essa corda sair daí. Isso não é algo que dá a entender que existe um salto alto e que isso pode atrapalhar de alguma forma? Como gerenciar e administrar tudo isso? Olha, o partido ele tem várias figuras, né? Muitas das vezes, alguma figura mais personalista, ele pode, né, através da mídia, expressar a sua opinião, mas o que vale mesmo para a gente é aquilo que o partido em si está fazendo. E eu jamais poderia ver com salto alto um partido que está totalmente organizado, com o pé no chão, começando uma pré-campanha de 6 meses para chegar na campanha. Então, quer dizer, nós já estamos na rua, nós já estamos trabalhando, nosso pré-candidato já tá na rua, nossos pré-candidatos aos vereadores também já estão na rua. Então, isso de forma alguma pode ser caracterizado como salto alto, né? Nós também, ao contrário, nós estamos trabalhando mais, né? E a questão de secretaria, quem vai ser o quê no governo, para você ver que nós somos tão criteriosos que nem o vice
nós não vamos divulgar antes das convenções. Então, isso é para mostrar que o que nós vamos fazer nesse momento é trabalhar, é ouvir a população de Catalão, ouvir as queixas, ouvir as reclamações e construir um plano de gestão que vai ser apresentado dentro do processo eleitoral. Aí sim, é onde vai haver a verdadeira comparação, né? Nós não vamos entrar, a nossa política é uma política de alto nível, vai ser no campo das propostas, em nenhum momento nós vamos entrar no campo pessoal, né? Nem no palanque, nem nas redes sociais, nem na mídia, né? O que nós fazemos questão absoluta de mostrar é a verdade. A verdade ela não pode ser escondida, porque quem está no poder, quem tem a caneta na mão, ele está gastando o dinheiro do povo, então ele tem a responsabilidade de arcar. Ele é a vidraça, né? Se ele é a vidraça, ele tem que, aquilo que é verdade tem que ser colocado. E essa é a verdadeira comparação que vai ser feita nessa eleição. Falando em comparação, para a gente encerrar, nosso tempo já praticamente esgotado, qual é a principal comparação a ser feita entre Adib Elias e Jardel Ceba, uma vez esses dois nomes se configurando e tudo que indica deve ser os candidatos, né, para esse próximo pleito, desses dois partidos que polarizam a política em Catalão? Qual que é a principal diferença entre eles? O que tem de positivo e negativo aí nesses dois nomes, Caio? Acho que a principal, o que é mais positivo é a questão do planejamento. Do PMDB você está falando? Isso. O Adib, quando assumiu em 2001 a prefeitura, ele encomendou um plano de diretor para o Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, que é o criador de Palmas, onde esse plano diretor, que foi aprovado em 2004, mas já foi desenvolvido durante todo esse período, todas as transformações urbanísticas, né, todas as transformações que Catalão sofreu na arquitetura, né, no plano urbano, quando você vê a canalização do córrego, quando você vê a urbanização da rede ferroviária, né, quando você vê uma série de questões de transformações, a criação da SMTC, né, isso tudo faz parte de um planejamento. Então, do PMDB e do PSDB. Do PMDB. É justamente o contrário, né? Assumiram uma prefeitura uma cidade que estava redondinha, que não tinha dívidas, né? E de repente essa prefeitura virou um monstro, né? Empréstimo teve que ser feito, né? O sucateamento total da infraestrutura urbana da cidade, quer dizer, então faltou planejamento. O gestor que entrou, ele não conhecia a realidade da cidade. Agora né? você já está falando, agora a comparação de Adib e Jardel. A comparação vai ser justamente essa. Nós vamos colocar... A principal diferença entre eles? A diferença é que um é um gestor nato, né? Que tem essa capacidade de criatividade, de inovação, que é o Adib Elias, e um outro que mostrou com todas as suas características que ele não sabia absolutamente o que era uma prefeitura, né? Pode ter feito uma passagem diferenciada pelo legislativo, mas que absolutamente, quando colocaram a caneta na mão dele, ele absolutamente não deu conta de gerir a nossa cidade da forma como a população estava acostumada. Muito bem, assim então a gente encerra essa entrevista especial, hoje recebendo aqui o presidente do PMDB. Esse convite deve ser feito para outros partidos, inclusive o próprio PSDB também, o presidente desse partido, para que você possa também acompanhar e se inteirar, principalmente a respeito dessas ideias que cada partido tem, e assim a gente vai contribuindo aí para a nossa política, para a nossa sociedade como um todo. É o papel social do canal, a gente dia a dia, a gente vem construindo isso. Caio, muito obrigado mais uma vez por ter atendido aí o nosso convite, trazer essas ideias, todas as suas opiniões aqui para os nossos telespectadores. É um prazer ter participado aqui com você, me colocar à disposição, né? São assuntos bastante importantes, mexe com a vida da população e toda vez que eu for convidado, vou estar aqui com o maior prazer. Muito bem, mais uma vez agradecemos também a assessora de imprensa Ivone Rodrigues, que está acompanhando o CAD, sempre muito atenta, está agora responsável para trazer o deputado Adib Elias aqui nos nossos estúdios, para que a gente possa também conversar com ele, né? Como a gente fez com o deputado do PSDB, estamos agora aguardando o deputado do PMDB para a gente trazer, né, toda essa pauta para você, nosso telespectador. E assim então a gente encerra mais um programa Entrevista Especial.
continue acompanhando a nossa programação. Grande abraço, até o próximo programa.